Oi, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje é um pouquinho diferente. É uma espécie de live, mas não é ao vivo. E eu vou conversar com a dona Miriam Simone, atriz. Em 18 de setembro de 1950, ela estava lá na inauguração da TV Tupi, mas ela tem uma trajetória que começa anteriormente no rádio. E ela também participou dos testes experimentais da televisão, antes da inauguração oficial. Como vai, dona Miriam? Tudo bem? Muito bem. A gente está gravando hoje, é dia 13 de setembro de 2022, quase 70 anos, 72 anos da inauguração da PRF3 TV Tupi de São Paulo, a primeira emissora de televisão da América Latina. Dona Miriam, eu queria começar, a senhora começou no rádio, né, na Rádio Tupi Difusora, que pertencia ao Assis Foi. Chateaubriand. E quando a senhora ingressa no rádio? Olha, eu tinha assim, uma espécie de imã que me atraía para a rádio. Então, todo sábado, eu me arrumava bem bonitinha e assistia o programa da tarde. Tinha um programa à tarde. Então, a minha esperança era um dia fazer o teste. E tinha uma artista lá que falou: Miriam, quando você tiver que falar, fala sempre para baixo. Não fala para alto, porque o microfone manda você para o céu. Mas o dia que eu tive que falar, eu fiquei muito nervosa, porque era no palco, estava cheio de gente, o auditório. Então, eu tinha que falar assim: a mão do macaco. Eu fiz: a mão do macaco. O auditório, mas caiu o auditório todinho. Caiu numa gargalhada. Eu falei: nunca mais eu volto nessa área. Mas não adiantava. Chegava sábado, já me dava o sapituque. Mas eu ia com a minha irmã. Minha irmã foi a amiga que eu tive por muitos anos e eu continuo sentindo. Para mim, ela está viva. Né, nos nossos corações. Para quem não sabe, vamos apresentar, mas a gente vai falar dela um pouquinho mais para frente, tá bom? A Miriam Simone é a irmã da Marli Bueno, que foi uma grande atriz da televisão, do cinema, né? Mas a gente vai falar da Marli depois, tá bom? E a senhora nasceu em Jaú, né, dona Miriam? Nasceu em Jaú? Sim, eu nasci em Jaú, assim, por desejo da minha mãe, porque os filhos dela nasceram aqui em São Paulo, mas ela, quando eu estava esperando, falou: não, essa mulher, essa menina vai nascer em Jaú. Eu sou muito contente de ter nascido em Jaú. A senhora foi criada em São Paulo ou a senhora chegou a morar em Jaú? Não, eu fui muito novinha, eu fui para lá com 5, 6 anos e morei 1 ano em Jaú. E os meus tios, eu tinha primos, eu tinha os irmãos da minha mãe. Então, sabe, era muito mais divertido do que em São Paulo, porque eles me deixavam circular sozinha pela cidade. Apesar de eu ter só 6 anos, eu saía, ficava andando, às vezes estava escurecendo. Falei: nossa, está escurecendo e eu estou sozinha na rua. Eu me senti, sabe? Eu sempre amei a liberdade. Então, isso para mim é que significava: você tem liberdade. E desde esse tempo, eu faço questão de ter liberdade. Vamos falar um pouco sobre a sua carreira no rádio. O papel que eu mais gostei foi o que as gregas, as vestes gregas, estavam tomando banho nua, foram a juízo. E o meu advogado era tão bom que pôs a mão na veste da moça, puxou e falou assim: isso é proibido mostrar? E não era, porque a mulher era muito bonita. Então, o que eu tinha que fazer? Falar assim: meu herói. Em vez disso, eu falei: meu herói. Eu adorava falar fininho. Eu gostaria tanto de ser assim, a Lia de Aguiar. A Lia de Aguiar
quando ela falava, ela já começava a sofrer, porque em todas as histórias ela era sofredora. A primeira história que eu fiz com ela era a mocinha do campo, e eu era a mulher malvada que queria só o dinheiro do fazendeiro, sabe? E eu, quando o Newton Prado me ensaiou, ele fez uma voz bem... E eu imitei muito bem a voz do Newton, e o Duvaldo Viana falava, pode, sábado, às 2h, você pode estar aqui, que você vai entrar na novela das 2 e das 8. Olha, quem ouviu toda aquela risada do estúdio se vingou agora. Entrou assim, sem saber nada de televisão, porque eu nunca tinha feito nada na televisão. Então, eu não sabia nada. E ele me dava papéis assim, da Josefina de Napoleão. Quando eu comecei a chegar, eu sou a Josefina de Napoleão, o Duvaldo Viana chegou e arrancou o papel da minha mão. Eu saí da sala, comecei a chorar, porque ele não podia, eu não tinha madureza, não tinha a maturidade para fazer um papel daqueles. Então, para mim, foi pior. Ele podia ter deixado eu começar de baixo, sabe? Que daí, aos poucos, eu ia... Não, eu recebi aquela... Assim, Foi muito... Isso não me fez bem. A senhora começou com quantos anos no rádio? A senhora era novinha, né, mocinha? Que idade você tinha? 19 anos. 19 anos. É. E quem eram seus colegas de rádio? A senhora lembra mais alguns nomes? A senhora chegou a trabalhar com a Cacilda Becker no rádio? Olha, foi assim, como eu a conheci. Eu estava na sala do Otávio Gabos Mendes, que ele chamou as mocinhas, porque ele estava começando o programa da tarde, na difusora. E tinha uma porção de mocinha mesmo lá, e o Otávio calado ouvia as mocinhas falando, não é? Sabe quem estava datilografando o programa da tarde? A Cacilda Becker. Eu olhei e falei, nossa, a nossa melhor artista da televisão é datilógrafa nas horas graves para ganhar dinheiro. Porque se não tinha trabalho no TBC, ela precisava fazer alguma coisa. Ela era ótima datilógrafa. Então, ela datilografava. E o Otávio pegou e fez assim. Quando o Otávio fez assim com a mão, meu joelho começou a tremer. Porque eu entrei falando bonito. Ontem, quando nós nos encontramos debaixo daquela figueira, dali por diante eu comecei a enrolar tudo porque eu estava nervosa, muito nervosa. E foi o Oduvaldo Viana que levou a senhora para o rádio. É. Certo. Foi mesmo. Quando começou os rumores da televisão, que ia chegar à televisão, o Oduvaldo trabalhou com cinema, com o Chateaubriand, né? Ele dirigiu Quase no Céu. Mas eu não participei, só fui, assim, como é que se diz? As pessoas que vão fazer... Figuração? Mas eu não participei, não. Tá. Mas... E por que Opa, por favor, continue. O Duvaldo não gostava de televisão, não queria escrever para televisão, ele só sonhava com cinema. Essa invenção não mostra a cara de televisão. Aqui, ali, lá, meu Deus do céu, onde isso vai parar? TV, tome cuidado pra ninguém te ver. Como a senhora ficou sabendo que a TV ia chegar no Brasil?
Eu fiquei sabendo porque um dia eu estava fazendo cinema em casa, todo domingo nós tínhamos cinema em casa. Que era um Então, programa de rádio. pegava o script em inglês, traduzia para o português e passava. Então, se você não tinha dinheiro para cinema, você assistia o mesmo filme que estava passando no principal cinema, passava na difusora. E um dia eu estava fazendo esse cinema e um rapaz entrou lá na rádio, mas foi falar diretamente com o Dermival. Ele queria uma mulher bonita para apresentar um show de televisão. Então, o Dermival pegou e apresentou eu e a Yara Lins. Mas eu não sabia de nada disso. Quem me contou foi o próprio Dermival. E aí, então, fui eu e a Yara Lins tratar lá na GE esse show, que era uma apresentação, mas como São Paulo sempre foi muito mais, tinha muito mais audiência, muito mais dinheiro, tinha muito mais tudo, em vez do show ser no Rio de Janeiro, foi em São Paulo. Mas o show era da GE, que era quem estava construindo a televisão do Rio. E esse rapaz, que era o engenheiro, foi encarregado de encontrar pessoal para a apresentação do show. Não foi o Mero Silva, fui eu, foi a Marli, quem mais? Essa apresentação que a senhora fez na GE, ela foi em julho de 1950, né? No Hospital das Clínicas, né? Foi. Ela foi um teste experimental, não foi a inauguração oficial da TV, mas foi seu primeiro contato. Não, apenas uma apresentação. Então, os técnicos, o teto do Hospital das Clínicas é altíssimo, e os aparelhos ficaram todos pendurados, os técnicos todos pendurados, sabe? E na parte baixa tinha tudo quanto era. Tinha gente de. As meninas do Teatro Municipal fizeram uma dança que chamava As Bonecas. Então elas vinham dançando, pulando de bonequinha, sabe? E as meninas do Municipal, as cantoras do Rio de Janeiro, a Laranjeira, todo mundo veio gente do Rio também. E eu não tinha nada o que fazer e toquei uma música que eu gostava muito no piano. E uma moça que estava com ciúmes, porque o rapaz, o engenheiro, estava me namorando, falou assim: por que será que toda menina novinha de segundo ano toca Lelá que decome? Eu falei, né, ela vai pensar que eu vou responder para ela, mas ela vai ficar sozinha falando. Ela ficou enxumada. E a senhora casou com esse engenheiro depois, né? É. Mas me parece que o primeiro contato da senhora com ele não foi muito bom, né? Que a senhora foi negociar o cachê. Eles não me pagaram o que o chefe falou para eu pedir, porque o Hélio, para puxar o saco da GE, falou assim: nós estamos com pouco verba. Então, eu falei, mas que puxa saco. Sou eu que sou pobre, a GE é rica. E aí nós já voltamos para casa e eu já fui para minha casa ver os vestidos do show. Eu não sabia que ia ser tão rápido. Já ia estrear no fim de semana. Então, eu não tinha carro. E eu também não tinha dinheiro para pegar um táxi, porque eu morava lá na Cidade Vargas, que é no Jabaquara. Então, o que eu fiz? Peguei um cabo de vassoura e pendurei todos os vestidos que eu e a Marli íamos usar, pus assim nas costas, tomei o ônibus e desci com os vestidos, porque meu pai não estava em São Paulo, então eu não ia sair do Jabaquara, eu ia sair da casa de uma amiga na Vila Mariana. Já levei os vestidos para a Vila Mariana, porque aí nós já começamos a estudar a roupa que a gente ia usar. E aí, como a Yara Lins não podia comparecer para combinar do show, eu levei a minha irmã, porque tinha que ser duas, nós tínhamos que segurar um pano que estava escrito assim: General Electric e um laboratório do Brasil apresentam
não consigo o nome do laboratório, não consigo guardar. Squibb, muito bem. A Squibb do Brasil apresenta, aí a Câmara foi se aproximando, de longe foi se aproximando, e aí apareci eu e o Hélio, e eu perguntei para ele, doutor, o senhor pode me ensinar, me mostrar como funciona a televisão? Eu não entendo. E aí ele pega um giz e vai num quadro negro e faz o estudo do tubo catódico. Quando eu vi o nome de tubo catódico, falei, doutor, eu não estou entendendo nada. Ele falou, então vamos ao vivo. Era transmitido só dentro do Hospital das Clínicas, não era? É. Quem assistiu foram os pacientes, os funcionários. Eles pegaram todas as crianças doentes, assim, numa cadeira de roda. Então, fora do lugar que ia pegar a televisão, estava cheio de criança que estava internada no hospital. Essa era a nossa plateia. O primeiro público da TV brasileira. E depois, em setembro, a TV Tupi vai estrear, né? Olha, eu participei de um filme com o Yvon Cury, sabe? Você fez um filme com Yvon Cury. Fiz, o que era Cassiano. que era exibido de vez em quando na Tupi, né? Quando as TVs, antes da TV chegar, eram vídeos pré-produzidos para... Você cantava nesse filme? Foram três pessoas. O primeiro de tudo aparecia a Lia de Aguiar. Ela não era bonita, mas muito expressiva, tinha uma voz bonita. Então, ela aparece assim com uma roupa preta e fazendo pose. Depois, o Ivan Cury vem cantando. E eu passo com toda rebolada, assim, com uma boina, sabe? E ele fala, canta em francês, eu olho para ele assim. Depois, a outra sessão era a Hebe, numa cerca de fazenda, e ela falava, lá em cima tem um pé de manacá, nós vai casar, nós vai para lá. E o que guardou foi só o filme da Hebe. E agora vamos falar um pouquinho do dia 18 de setembro, dona Miriam. Foi tudo de bossa nova. A única coisa que eu não sei se é verdade é que o Chateaubriand pegou uma garrafa de champanhe e estourou numa das máquinas e a máquina quebrou. Não foi a champanhe, mas aquela máquina não funcionou. Também ele podia achar outro lugar para estourar a garrafa de champanhe, não é? E isso atrapalhou a inauguração? Bastante, porque eles estavam contando com aquela câmera. E aí tinham só 3 câmeras, trabalharam só com 2. Fez muita falta, mas eu não acredito que tenha sido a garrafa de champanhe. Eu acho que era defeito da câmera mesmo. Olha, eu já ouvi uma história também que o bispo da cidade de São Paulo, que estava presente na cerimônia, jogou água benta para benzer a câmera, e daí a câmera não funcionou mais. Nossa, esse eu não sabia. Isso é você que está me contando. Eu já ouvi essa história também. A senhora lembra que teve o bispo benzendo? Eu não me lembro desse bispo. Não. E o que a senhora fazia no dia 18 de setembro? Qual o seu papel na inauguração da TV? Na inauguração, aparecia dando risada, eu, a Maria, a Helenita, pegaram todas as moças da televisão. A senhora estava assistindo televisão, é isso? Nós estávamos vendo. E quem tinha que cantar mesmo era a Hebe. Mas a Hebe tinha
encontro com o namorado e inventou que estava sem voz. E aí a Lolita que apareceu cantando. O hino da TV brasileira, né? Quem deu o prefixo foi a Yara Lins, porque ela era muito inteligente para decorar todos. O prefixo da Globo, da difusora, da Tupi, da televisão, ela deu todos os prefixos assim, sem ler. Da inauguração da TV, a senhora lembra alguma coisa a mais, assim, do dia 18 de setembro? Olha, propriamente 8 de setembro eu não lembro, mas lembro uma vez que o Jaime Barcelos fazia uma peça que tinha uma carroça e quando dão uma paulada nele, ele desmaia e as pessoas jogam ele na carroça. E a porta que ia passar era assim, e a perna dele era assim, quebrou a perna dele, e na cena seguinte ele entrou em cena. Para mim, foi a coisa que mais me impressionou. Quer dizer, ele, com a perna quebrada, ele trabalhou. Ela fez muitos teleteatros, né? Fiz bastante. Toda semana, a terça-feira, às 8h30, eles puseram o nome de Miriam, todo cheio de flor. O teatro chamava Miriam Simone. Toda terça-feira, às 8h30, eu tinha uma peça nova. Não era seguida, era sempre uma coisa nova. Quer dizer, o dia que apareceu o teatro, não foi um teatro de gente de fora. Foi um teatro meu, do Lima Duarte, tudo gente da rádio, e foi muito bem, uma história muito triste. Chamava Deus lhe pague. A televisão era uma coisa muito cara em 1950, né? Realmente custava caro. Eu chegava em casa, ninguém tinha visto nada. É muito triste, a gente precisa ouvir, falar, estava bom, estava ruim, como estava. Você tinha que providenciar tudo, mas tudo, tudo, tudo. Você tinha que ter muito amor, sabe? Para ganhar o que eles pagavam, e a gente tinha que pagar cabeleireiro, roupa para aparecer. Não tinha nada no Tupi, nada. Tinha o maquiador. E o maquiador tinha que ser homossexual, porque senão ele se apaixonava por uma artista. Então, o Cassiano só contratava homossexual. É comum na época da Tupi se levar roupa ou objetos de casa, né? Agora, um dia eu estava na rádio, assim, o Cassiano chegou e falou: nossa, eu estou precisando de um chapéu, porque a gente não tinha guarda-roupa na televisão. Então, eu falei: olha, na minha casa eu tenho chapéu. Eles chamaram um táxi, eu fui de táxi do Sumaré até a minha casa buscar o chapéu para aparecer na televisão. Você vê como era pobre. Diretor melhor de se trabalhar na Tupi. Walter Foster. Ele era uma pessoa maravilhosa, porque ele não era fofoqueiro. Que lá na rádio tinha muita fofoca, muita, 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 muita. Mas ele tinha muita classe. E ele era muito discreto. E o Cassiano, como diretor, como era? Olha, meu amigão, ele era exigente, mas ele sabia dar chamadas. Porque o Waldo Viana chegou para mim e falou: olha, você parece que você foi abusada, você parece que isso. E aí eu comecei a chorar. Chorei, 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 chorei. Então ele não tinha sensibilidade, entende? Porque para você lidar com o povo, você tem que saber. Ele não se conformava de eu ter ido lá na rádio fazer um teste sem nunca ter trabalhado na rádio. Nunca, eu não conhecia, nem o microfone eu não conhecia. Mazzaropi, a senhora chegou a conhecer? Conheci o Mazzaropi, mas eu tinha um pouco de implicância, porque ele gostava de caçoar das mulheres, sabe? Então, teve um dia que eu não tinha mais nada que fazer, às 4h eu fui embora, e eles correram a rádio inteirinha, porque o Mazzaropi ia estrear e queria que eu estreasse com ele. Falei: puxa, que sorte, que sorte.
Aí um dia eu estava vendo televisão e a Marli era a mulher dele. Aí ele pegou, deu um tapa na bunda da Marli. Ô, mulher, você está muito repunhuda. Peguei o telefone. Cassiano, agora a Marli vai ser a mulher do Mazzaropi? Eu não admitia que eles fizessem da Marli gato e sapato. Não admitia. Porque ela topava. Ela fez, assim, uma dona de cabaré que sentava na mesa, ela e a Odete Lara, e ficava na mesa fumando. Isso foi o Dust. Então eu falei, quer dizer que a minha irmã só pode fazer mulher de cabaré? Ah, então vai me dizer que ela não beija ninguém? Eu falei, ela beija quem ela quiser. Eu só não quero que ela faça mulher de cabaré. Eu não saía do telefone, eu ficava, não, sabe, eles abusam, porque ela topava. Se ela quisesse, ela podia falar não, viu? E a senhora chegou a trabalhar com a Laura Cardoso? Com a Laura Cardoso, mãe. Laura Cardoso começou quando eu saí, mas ela já era muito antiga no rádio, sabe? Ela já tinha feito muito rádio, então ninguém se conformava do Cassiano não convidá-la para trabalhar na televisão. Ele falava, eu só quero mulher bonita, porque a Laura é uma grande artista, mas ela não é bonita. Cassiano só queria mulher bonita no programa dele. E a Laura é uma grande artista. Mas a senhora tem uma carreira muito curta, né? A senhora deixa de atuar em 53. O que atrapalhou foi que eu fiz uma peça com aquele cunhado da Inesita Barroso, ele trabalhou comigo. Depois ele foi para a Globo. E ele chegou e falou, eu acho que você se adiantou. Nós éramos simples namorados e você veio falando em casamento? Eu falei, se eu falei em casamento, estava no script. Quer apostar? Ele falou, um beijo. E lá no Twitter, o Hélio, meu namorado, estava ouvindo tudo. Nossa, ele desceu de lá como uma fera. Eu não vou aguentar. Eu falei, eu vou aguentar todo dia isso, já pensou? Que ano a senhora se casou? Em 1953. E daí parou de atuar? Não, daí eu já estava trabalhando, sabe aonde? No Laboratório Fleury. Porque eu cheguei para o Hélio e disse, Hélio, agora você está encarregado para achar um emprego para mim. Eu saí. E aí eu fui trabalhar com o irmão dele no Laboratório Fleury. A senhora acabou abandonando a carreira para casar, né? Foi. E valeu a pena? Olha, valeu, porque eu fui muito feliz, meu marido era uma pessoa muito liberal. Eu não podia ter um marido que ficava marcando tudo, porque eu não fui educada, sabe? Por exemplo, com 8 anos de idade, eu tomava um bonde na Praça da Sé e ia numa escola lá na Liberdade. Então, se com 8 anos eu fazia isso, com mais idade, então, e eu tive muita sorte porque meu pai me deixou trabalhar na televisão, porque se dependesse da minha mãe, ela não me deixava ir. Vamos falar um pouquinho da sua irmã. Ela participou com a senhora, né, Falar um pouco da Marli. Ela participou com a senhora na transmissão experimental da GE. Depois ela fica um tempo sem trabalhar, volta no concurso Miss Televisão já no ano seguinte, né? Mas sabe o que é? A Marli é de 33 e eu sou de 29. Então, quando eu trabalhava na televisão, ela não tinha se formado ainda, ela estava na escola, sabe? Quando ela se formou, é que ela foi trabalhar. Então, a única vez que nós aparecemos juntas na televisão foi no show da GE e no teste que ela fez, que nós trabalhamos juntas. Nunca nós trabalhamos, porque quando ela começou a trabalhar, eu já não estava mais lá.
o chefe lá da rádio gostou muito dela. Tanto que depois ela apresentava o Nicola Paoni, aquela Date-me um martelo, como é que chamava? Rita Pavone. Rita Paoni. Ela apresentou tudo, até o da França, que usava o chapéu, como é que Maurice chamava? Chevalier. Chevalier deu-lhe um beijo. A Marli fazia um sucesso louco, porque era bem desinibida. Até aquele lá o ditador de Cuba, a Marli disse que ele era bonito. Ele foi na rádio, sabe? Ele veio visitar o Brasil e foi na Tupi. E a Marli faz muito sucesso nas décadas de 50 e 60, né? Faz cinema também, faz muitos filmes. Nossa, o que ela fez de cinema foi mais coisas do Oscarito, viu? Aqueles filmes engraçados, Oscarito. Sim. E ela ficava lá no Rio filmando, muito mais do que aqui em São Paulo. Mas ela depois se afasta um pouco da televisão também, né? Ela vai trabalhar para Helena Rubinstein, né? Por que ela parou de atuar por um tempo assim? Ela parou de atuar porque ela conheceu o que foi marido dela, ela conheceu no Recife. Ele era da Tupi do Recife, então ele ganhava pouco, porque lá eles não pagam igual. Aí a Maria falou para ele, vai para São Paulo, que ele escreve muito bem, que ele escrevia os programas do Jô, né? Aí ela trouxe o Hilton para São Paulo, mas ela engravidou e depois nunca mais o Hilton deixou ela voltar para a televisão. Sabe? Ele falava assim, minha mulher não vai beijar bigodudo nenhum. Ele era bem nortista, sabe? Mas depois ele teve uma sorte danada, porque ele ficou trabalhando com Max Nunes, aí deu para comprar apartamento, e hoje em dia ele está escrevendo seriados. Mas depois ela já mais velha retorna à televisão, né? Sim, mas porque ele se apaixonou por uma vedete, e a vedete telefonou para Marli e falou, olha, Marli, eu estou apaixonada pelo Hilton, mas se você quer que eu espero quanto tempo você quiser. A Marli falou, não, casa já, porque senão você fica velha. Ela pediu o divórcio na hora, Marli. Divorciou do Hilton na hora. E como foi para a senhora ver a sua irmã de volta na televisão? A senhora assistia as novelas dela? Assistia a novela dela e muitas vezes eles dão a roupa da novela e eu falava, olha, se eles derem essa roupa para você, dá para mim, viu? Ela trazia roupa para mim lá da Globo. Depois, a senhora, já há bastante tempo, a senhora voltou a fazer alguns curtas-metragens, né? Com o seu neto, inclusive, o Daniel. Fala um pouquinho sobre esse retorno. Olha, foi uma beleza, porque você fica lembrando de tudo que você fazia na televisão. O que você está fazendo, querida? Estou ouvindo o álbum das crianças. Sente aqui, meu bem. Lembra dessa foto? Foi tirada exatamente um dia depois do primeiro baile que você me levou. Como é que foi trabalhar com o Daniel? Olha, trabalhar com o Daniel foi bom, porque ele arranjou até um chofer para guiar para mim no Parque Vila Lobos, porque a gente tinha que andar muito no Parque Vila Lobos, e para eu não ficar cansada, tinha um rapaz que guiava a moto com o side do lado, eu andava com o rapaz com o side. A gente passava o dia inteiro lá no Parque Vila Lobos. Então, aquilo era mais uma diversão do que trabalho. Daniel, aparece um pouquinho aí do lado da sua avó. Ui, ele também é italianinho? Estou em quadro? Eu sei que eu sou italianinha, ele também é. E como é que foi a emoção de ser dirigida e trabalhar com esse neto? Foi. Foi porque você vê nessas crianças você.
Precisamos fazer alguma coisa logo. Estou muito preocupada. Precisamos fazer alguma coisa logo. Estamos muito preocupadas com a situação em nosso país. Nós, mulheres, avós e bisavós, já vimos muita coisa ruim acontecer. Queremos chamar muita gente Para que os políticos ouçam e ponham a mão na consciência. Então vamos cantar, vamos cirangar. A gente quer mais igualdade. Nós somos do amor e não do ódio. Cantando, dançando, fraternidade. que venham os cantores, indígenas tambores, cientistas, artistas, passistas, nossos professores. Que venham as Marias da periferia, mulheres guerreiras potentes, mães que lutam dia a dia. Que venha todo o povo da faxina, O povo da saúde, da vida, da vacina. O povo do cinema, o povo da cozinha. Estudantes, músicos, atores. O povo ancestral, nosso povo de todas as cores. Preto, branco, amarelo, todos muito belos. Todas as crianças, sonhos de tempos melhores. Sonhos de tempos melhores. Com sabedoria e arte, vamos todos dizer para os candidatos o que nós queremos. Queremos muita democracia. Chega de violência! É isso, dona Miriam. Tem mais alguma história que a senhora gostaria de contar? Olha, se você aguentar até meia-noite, nós estamos em frente. Você aguenta? Eu aguento. Eu tenho uma memória, sabe? Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, Olha, eu falei, pelas suas histórias. Sabe por quê? Quando você fala, você vive outra vez.